Atitude. Gente, vamos dar início? Estamos aqui nessa quarta-feira, dia 16 de junho, para a gente fazer o lançamento oficial da Rede de Investidores Sociais do Mato Grosso, a RIS Mato Grosso. Meu nome é Rodrigo Alvarez, mais uma vez. Eu vou fazer o papel aqui de mestre de cerimônias e, sem mais delongas, eu passo a palavra ao Gustavo do GIF, que vai conduzir esse processo da rede de hoje até durante muito tempo, se Deus quiser, né? Gustavo, a Sim, palavra é com você. tá bom, Rodrigo, obrigado. Oi, pessoal, boa tarde a todos e todas. Eu sou Gustavo Bernardino, gerente de programas do GIF. Estou aqui acompanhado da Aline Rosa, assessora de articulação e projetos especiais do GIF. O Ricardo Batista também, coordenador de políticas públicas, né, se conectou também aqui à atividade. A NECA, presidente do nosso conselho até ontem, por 4 anos, está aqui com a gente também hoje. Enfim, é um dia muito feliz para nós em estarmos aqui com vocês, lançando essa rede de investidores sociais do Mato Grosso. É a quinta rede regional de investidores sociais que a gente lança no GIF nos últimos anos, né? A partir de uma estratégia que visa, acima de tudo, desconcentrar daqui de São Paulo, onde eu estou falando, né? Ou, de outro modo, nacionalizar mais o investimento social, a filantropia pelo Brasil. Então, a constituição de RIS, desses espaços de discussão mais regional do investimento social privado, essa é uma estratégia que o GIF busca sempre fomentar com associados de fora de São Paulo. A última rede criada foi a do Nordeste, tem uma rede regional do Nordeste, criada no final de 2019, e agora, motivados, provocados por um dos nossos associados, né? Acho que não falei no começo, mas o GIF é uma associação que reúne mais de 160 institutos, fundações e empresas que mobilizam recursos privados para a produção de bem público para o país. Uma dessas organizações é a Fundação André e Lúcia Maggi, associados a nós, e que também, por provocação deles, a gente estudou e pensamos formas de fazer esse lançamento dessa rede regional no Mato Grosso. Então, que ela possa ser cheia de fôlego aí para ter um trabalho de anos, né? Que a gente possa fazer discussões legais, enfocando aspectos do investimento social, da filantropia, da cultura de doação no Mato Grosso, e quem sabe adensar mais e mais atores aí que possam chegar junto a nós, enfim, a gente tornar mais rica e mais forte essa rede aqui. Então, contem com o GIF. Mais à frente eu volto com uma exposição geral também sobre investimento social privado. A própria NECA também vai trazer um pouco uma exposição por ela, mas por hora é só essa saudação inicial mesmo. Legal, obrigado, Gustavo. Todo mundo que está chegando aqui. Algumas pessoas já participaram de reuniões desse grupo que estava preparando esse lançamento, outras pessoas estão chegando aqui pela primeira vez. Então, peço que vocês tenham paciência, porque a gente vai explicar tudo isso, o que vai acontecer aqui. Vocês vão ter uma apresentação, a gente vai fazer um resgate histórico de como é que a gente chegou aqui, um pouco o que a gente está fazendo aqui, né? Provavelmente algumas pessoas têm certeza do que estão fazendo aqui, outras ainda estão buscando descobrir, né, o que é que vai acontecer aqui. Então peço que tenham paciência e confiem, porque a gente vai ter um belo dia, né? Ah, eu queria, antes da gente entrar com as nossas convidadas especiais aqui, pedir uma saudação inicial de 3 pessoas que fazem parte do comitê gestor dessa rede, que começaram essa história toda. 2 organizações iniciaram e uma terceira é uma feliz, enfim, convidada para fazer parte desse comitê gestor. Então, eu queria chamar, em primeiro lugar, a Belisa Maggi, representando a Fundação André e Lúcia Maggi, para a saudação inicial. Belisa. Legal, obrigada, Rodrigo.
Gente, obrigada assim, por estar aqui, né? Primeiro de tudo, é um prazer para mim, é um prazer para nossa fundação, para nossa família, com certeza, né? Que é uma empresa familiar, então a gente sempre traz os nossos valores juntos, né? Quero agradecer a presença de vocês todos, né? Da NECA por estar aqui, obrigada, NECA, o GIF como um todo, viu? Eu quero, assim, pensando numa rede, né, tem tudo a ver, como eu comecei a falar em relação a valores, tem tudo a ver com o nosso valor familiar, né, que constituiu a Fundação André e Lúcia Maggi, né, meu avô foi para o Mato Grosso, foi porque eu não estou no Mato Grosso, tá, gente, agora, nesse momento, mas ele foi para o Mato Grosso na década de 70 e ele sempre teve um princípio muito forte com ele, que era, meu avô e minha avó, que era essa questão de não se faz nada sozinho, né? Então ele tinha isso com ele e construiu tudo que ele teve depois, né? Graças a Deus, mas foi com essa cultura de ajuda ao próximo, de vamos fazer juntos, né? E vamos construir juntos. Então essa rede faz muito sentido para a gente, né? Tá baseado bem na nossa raiz. Então, sabe, a gente poder estar aqui discutindo, poder estar aqui fazendo juntos é maravilhoso, assim. Então, eu quero agradecer novamente e bem-vindos a todos. Uma coisa só que eu queria também deixar aqui como uma sementinha é que eu gostaria de dar um toque para essa rede de muita execução, assim, né? Eu acho que o Mato Grosso é uma rede, é um lugar, né? Um estado conhecido por ser um estado executor. A gente é reconhecido aí mundialmente pela nossa agricultura, né? Mecanizada, né? E tantas mais questões aí todo o nosso estado é belíssimo e tem muitas funções, mas assim a gente pode dar esse toque de realmente ser algo que vai fazer acontecer, né? Porque a ideia é que a gente está se unindo para gerar benfeitorias, né? Para a gente ter mais força para mudar a realidade de pessoas, né? A realidade dos negócios. As possibilidades assim, são muitas, né? São extraordinárias e assim ilimitadas, né? Vamos dizer, claro que de acordo com cada realidade. Mas, assim, um pedido da gente, né, que começou essa corrente mesmo da fundação, é que a gente possa realmente estar fazendo projetos, né? E isso o Rodrigo vai estar falando como isso pode acontecer e tudo mais, mas, assim, eu queria muito mão na massa, sabe? A nossa pegada, vamos dizer assim, em termos de fundação, é bastante isso. Claro que a gente vai discutir muito, não vamos... É sempre fazer com muita coerência, fazer com muita, vamos dizer assim, muita seriedade, né? No que a gente quer executar, mas não ficar só na conversa, assim, de verdade, sabe? É o que eu gostaria mesmo, assim, aqui já na sementinha dessa rede. Então, muito obrigada mesmo por tudo e temos muitas coisas ainda a discutir. Obrigada mesmo. Vou passar a palavra. Quem que vai falar, Rodrigo, agora? Eu passo a palavra, então, ao Gustavo Oliveira, da Fiente, para também dar as boas-vindas aí como iniciador dessa rede, né, a Fiente. Então, Gustavo, a palavra é com você para as primeiras, para as boas-vindas aí para todo mundo. Bom, primeiro, um abraço a todos, boa tarde. É um prazer enorme para o Sistema Federação das Indústrias ser convidado a fazer parte dessa rede, da fundação dessa rede. Em um tempo onde, mais do que nunca, a solidariedade vem sendo valorizada, onde as empresas vêm sendo cobradas, sim, pela sua sustentabilidade, pelas ações de responsabilidade social que fazem e também por governança, né? ESG está no centro de todas as discussões corporativas que a gente assiste hoje. É muito importante que a indústria mato-grossense e, em última instância, a indústria brasileira tenham cada vez mais espaço quando o assunto for sustentabilidade, quando o assunto tocar pessoas, tocar o meio ambiente. Mas, muito mais do que o tema em si, o que nos atrai a essa rede é a notória competência, a expertise dos parceiros que a gente encontra aqui e a vontade de, em rede, como disse a Belisa, de mãos dadas, juntos, podemos fazer muito mais. Digo a vocês, da nossa experiência aqui, não são poucas as iniciativas que já existem nesse imenso estado de Mato Grosso para ajudar pessoas, para ajudar comunidades, e talvez essa rede seja a grande consolidação, o grande mecanismo de organização de tantas ações que hoje estão dispersas, que poderiam
estar mais articuladas, estar mais organizadas, podiam capturar mais sinergias. Eu quero agradecer também a todos os profissionais aqui do Sistema Federação das Indústrias. Estou vendo aqui na sala a Larissa, que está com o nome de projetos aí embaixo da telinha do Zoom, a Daniela Romeu, o Zé Carlos Dort, todo o time aqui do Sistema Federação das Indústrias, que nos ajudam a fazer acontecer todas as ações das quais nós participamos ou muitas vezes lideramos, mas agradecer especialmente a cada indústria, a cada empresário da indústria do Estado e a todos os empresários de todos os segmentos que têm essa consciência. E penso que é isso. Nós aqui temos que dar o exemplo, temos que liderar, mas temos que nos conectar com quem precisa do nosso apoio, mas nos conectarmos uns com os outros, que a gente possa cada vez fazer mais e fazer melhor. Então, é um prazer muito grande estar aqui representando a indústria de Mato Grosso e quero já dar um grande abraço a todos vocês, muitos conhecidos, outros que eu ainda não tive o prazer de conhecer, mas que com certeza nós vamos nos conhecer e vamos entregar muitos resultados para uma sociedade que precisa tanto. É uma pequena parte aqui, né? A gente vê Mato Grosso sendo destaque de crescimento econômico, de produtividade. A gente tem tanta coisa para se orgulhar nesse belíssimo estado de Mato Grosso que me acolheu, aonde eu fundei minha família, onde meus pais e meus avós vieram construir suas vidas há tanto tempo. Mas, naturalmente, a gente não pode se orgulhar de milhares de pessoas que, de alguma forma, não participam dessa prosperidade, que precisam ser incluídas socialmente, que durante essa pandemia ficaram ainda mais para trás, como eu digo, e a gente tem que resgatar, dar suporte e dar futuro, dar esperança a essas pessoas. Então, penso que esse é o nosso grande propósito, que os nossos projetos iluminem vidas, criem futuros e deem alternativas a muitas pessoas que dependem muito da nossa atuação. Um abraço a todos, ótima tarde. Super obrigado, Gustavo. Temos aí a mensagem da Belisa de fazer acontecer, de execução, a mensagem do Gustavo de solidariedade, de colaboração. Agora a gente quer ouvir a doutora Suzana Palma, da Unimed. Por favor, doutora. Boa tarde a todos. É com muita satisfação que a Unimed Cuiabá está também participando deste grupo. A Unimed Cuiabá é uma cooperativa de trabalho médico. Sendo uma cooperativa, os valores cooperativistas estão dentro do nosso sangue, faz parte do DNA da nossa empresa. O cooperativismo é um modelo econômico no qual nós acreditamos. E, além disso, o cooperativismo nos ensina que, para seguirmos à frente, é necessário trazer o retorno para o entorno de onde nós estamos. Nós estamos aqui em Cuiabá, neste estado de Mato Grosso. Eu sou cuiabana, sou matogrossense, sou filha desta terra, amo a minha cidade e o meu povo generoso, que aqui está, em alguns com muitas dificuldades. Então, um projeto aonde ocorra a promoção social de maneira construtiva, organizada, propositiva, para nós tem uma importância imensa. A Unimed Cuiabá está aqui para somar e para participar e darmos a nossa contribuição. Muito obrigado a todos. Obrigado, doutora. Acho muito simbólico uma médica aqui entre a gente, entre as falas iniciais, nesse momento em que a gente deve tanta gratidão a todos os médicos e profissionais de saúde. Agradeço a todos mais uma vez, encorajo aqueles que estão com as câmeras fechadas que coloquem suas câmeras abertas para a gente de alguma forma se aproximar, mas deixem seus microfones fechados por enquanto. Agradeço a todos e a gente vai fazer uma introdução
aqui para colocar todo mundo no barco. Eu vou fazer uma apresentação brevíssima, assim, de 5 minutos, para contar um pouco para vocês o que é que exatamente a gente está fazendo aqui, né? E como é que surgiu essa história toda. E vocês me dão um okzinho aí se a minha tela já estiver sendo projetada aí para vocês, né? Sim, Rodrigo. Legal, obrigado. Essa é uma reunião de lançamento da rede de investidores sociais do Mato Grosso. Eu acho que já veio aqui nas falas iniciais essa sensação na fala da Belisa de fazer acontecer, na fala do Gustavo de conexão, colaboração, e na fala da doutora Suzana a questão do olhar local, né? Eu acho que são 3 pontos muito relevantes, pilares aí dessa rede. Mas esse grupo aqui, essa iniciativa não começou hoje, né? Não está começando hoje. A gente já tem uma caminhada traçada, trilhada, para que o dia de hoje pudesse acontecer. Eu queria apresentar essa caminhada para quem está chegando hoje, até relembrar para quem já está em outros momentos. Na verdade, essa caminhada começou lá atrás, né? Enfim, com as diversas iniciativas, mas lá quando aconteceu a pandemia, numa iniciativa da Fundação André Lúcia Maggi com a Fiente, criou-se a campanha O Fundo Um por Todos e Todos contra a Covid, que foi uma campanha que prontamente uma série de parceiros apoiaram a campanha, né? E conseguiram mobilizar recursos para ajuda emergencial, para os impactados pela Covid, né, com ajuda emergencial, cestas básicas e tal. Essa campanha e o fato da campanha acontecer gerou ou reacendeu nos parceiros a percepção de que ao fazer junto, a gente chega muito mais longe, né? Dá mais trabalho, é mais trabalhoso, é mais complexo quando a gente se junta, né? Porque cada um tem a sua pauta, mas é muito mais interessante. A partir dessa percepção, e ao final da primeira rodada da campanha, né, em novembro de 2020, portanto, há 6 meses atrás, nós fizemos uma reunião com empresas, com as empresas que tinham participado do fundo e com empresas que não tinham participado do fundo, para plantar a semente dessa ideia de criar uma rede de investidores sociais, ouvir um pouco das pessoas se fazia sentido essa ideia, como faria sentido, e a resposta foi quase que unânime de que sim, fazia sentido, queremos estar juntos. Isso detonou um processo aí de conversas com essas empresas que se mostraram interessadas, para a gente mapear um pouco, bom, então se faz sentido, o que é que a gente vai fazer junto, como é que a gente vai fazer junto. E em abril desse ano, a gente realizou uma reunião de trabalho para mostrar esse diagnóstico para um grupo de empresas também que estavam nessa reunião de abril, e começamos a criar as bases dessa rede. A gente fez um exercício para criar as bases dessa rede, e esse exercício gerou uma primeira versão, uma versão 1.0 do que a gente está chamando aí da Carta de Princípios da Rede de Investidores Sociais. Nesse mesmo tempo também, a gente, com o apoio do GIF, foi conversar com outras redes de investidores sociais, quer dizer, esse modelo de rede de investidores sociais é uma iniciativa do GIF, que a gente está replicando aqui no Mato Grosso, e chegamos hoje, então, com o lançamento oficial dessa rede. Estamos colocando o filho no mundo, vamos dizer assim, né? O que a gente construiu, o que tem principalmente nessa carta de princípios, quais são os principais pontos, né? Então, o primeiro principal ponto é o que é a rede, né? Qual é a missão da rede? É ampliar o impacto e os resultados das ações filantrópicas e de investimento social em Mato Grosso por meio da ação coletiva e coordenada de investidores sociais, gerando benefícios mensuráveis e permanentes para a região. Isso está muito presente em todas as falas que tanto do Gustavo, quanto da Belisa e da doutora Suzana, né? Qual é o formato, a estrutura de governança da rede, né? A rede, isso aqui é uma estrutura de governança sugerida para a gente começar um trabalho, mas basicamente a rede é composta por membros, são pessoas jurídicas privadas, com atuação em Mato Grosso e com histórico de investimento social privado na região.
com interesse por ampliar o conhecimento sobre investimento social privado e para também atuar colaborativamente com outras redes, né? Essa rede vai ter um comitê gestor, esse comitê gestor vai ser rotativo, ele vai mudar ao longo do tempo, e ele começa, essa primeira onda aí, começa fazendo parte desse comitê gestor a Fundação André Luiz Samaja, a Fiente e a Unimed Cuiabá. O comitê gestor nada mais vai fazer do que ajudar a organizar as reuniões, definir as pautas, definir a agenda, aprovar a entrada de novos membros, definir critérios para a entrada de novos membros, e nada mais além disso, né? A rede também vai ter uma secretaria executiva, que vai ser conduzida pelo GIF, por nós da Mobiliza. Nós da Mobiliza vamos acompanhar por um primeiro momento, né? Mas a ideia é que o GIF toque, assim como secretaria executiva dessa rede, facilitando a gestão operacional das reuniões, aportando também conteúdo, integrando o conteúdo das outras redes aí para essa rede. E a gente está imaginando que no futuro a rede também vai poder criar grupos de trabalho específicos para tratar de determinados temas, mas a gente imagina que isso vai ser um instrumento, uma estrutura da rede que vai vir mais adiante. O que a gente imagina que vai fazer essa rede, né? Quais são as estratégias de atuação, de operação da rede, né? Basicamente são duas, a gente poderia entrar um pouco mais em detalhe disso, né, em relação a isso, mas basicamente são duas: conhecimento e aprendizagem, conhecer a partir da experiência dos outros, são encontros para trocar ideias, uma empresa que, enfim, faz avaliação de projetos sociais, como é que ela faz, quer aprender, ou uma empresa tem desafios da equipe que faz investimento social com a diretoria, então como é que ela resolveu esses desafios. Então o primeiro ponto é conhecimento e aprendizagem, troca de experiências, networking, relacionamento e aprendizagem. E a segunda coisa, que é o que a Belisa quer muito, né, Belisa, são ações concretas, né? Campanhas em que vocês coordenem ações concretas, como foi o Fundo Um por Todos, por exemplo, na medida em que vocês identifiquem causas que são conjuntas entre vocês, pode haver aí um conluio, né, positivo entre dois ou mais participantes da rede para desenhar um projeto e aportar recursos conjuntamente. A gente sabe que é mais complexo e mais, em geral, do que a gente ouviu das outras redes, né, que em geral as redes começam muito mais se conhecendo, né, as pessoas participando, trocando experiências, até ganhando confiança uns nos outros. A gente sabe que tem um processo aí de ganho de confiança, mas o que a gente espera mesmo é que ações concretas aconteçam entre vocês membros, tá? Então, eu fico por aqui com a minha fala. Eu vou parar de compartilhar minha tela para chamar uma convidada muito especial, Maria Alice Setúbal, mais conhecida como Neca Setúbal, que até ontem era presidente do conselho do GIF, né? Ontem houve a assembleia, mas, enfim, Neca, além de presidente do conselho do GIF, até ontem enfim, tem uma grande atuação no setor social, né, uma filantropa, diversas iniciativas fundadas pela NECA, a Fundação Tite Setúbal e o SEMPEC, que eu me lembro aqui de cabeça, das quais a NECA também faz parte da governança. Então, NECA, deixo a palavra com você para, enfim, trazer o contexto aí do GIF, a sua percepção sobre essa iniciativa no Mato Grosso também, trazer um contexto maior sobre a filantropia, né, o que você puder trazer. Você tem ouvido muita coisa, especialmente nesse contexto de pandemia e pós-pandemia, né? Obrigado pela sua presença, Neca. Obrigada, gente. Muito boa tarde a todos e a todas. Obrigada, Rodrigo. É realmente uma alegria enorme para mim estar aqui hoje, nesse momento que a gente ainda vive essa pandemia com uma situação ainda muito dramática no país, né? Mas ver essa congregação de esforços
para criar uma rede, ou seja, institucionalizar mais um compromisso perante a sociedade. Eu acho que a rede ela tem um papel muito importante de mostrar para a sociedade que existe um grupo de pessoas, de organizações, de empresas que estão sim se compromissando com uma melhoria da qualidade de vida, com uma busca de encontrar meios de contribuir para a sociedade como um todo, né? Então, eu acho muito, muito importante essa iniciativa. Como o Gustavo falou, ontem, ainda na Assembleia do GIF, foi muito enfatizado a importância de descentralizarmos do eixo Rio-São Paulo. Como vocês sabem, a gente está fazendo o GIF esse esforço, né, com as diferentes redes, a gente também está buscando trazer pessoas de fora de São Paulo e do Rio para integrar o nosso conselho. Hoje a gente tem a Bia Fiuza, que é da uma fundação familiar do Ceará. Enfim, a gente está fazendo muito esforço, então é muito bom para a gente ver essa concretização, né, de grupos que estão se reunindo em torno de uma causa comum. Então, eu queria assim, reagir um pouco às falas iniciais, que eu achei muito interessante, né, começando pela Belisa, e eu entendo ela perfeitamente, né, quando essa coisa de querer ações concretas, projetos, né? Eu também sou gente que faz, então eu gosto de implementar ação, eu realmente ações, iniciativas, eu vou bastante atrás disso, e acho que isso é um foco bastante importante. Mas eu só queria trazer também, só para alguns exemplos bem rápido, assim, eu acho que a gente tem no GIF as redes locais, né, que integram, como vocês falaram, já o Nordeste, tem o interior de São Paulo, o Sul, enfim. Mas a gente tem também algumas redes temáticas, então também eu acho importante que vocês possam fazer esse diálogo com as redes temáticas, que é ao longo, né, no desenvolvimento do processo de vocês, lógico, cada coisa a seu tempo, porque eu acho que é interessante, né? Então, sem tirar a importância de fazer projetos e ações concretas com o que eu concordo com essa visão, mas também é importante, assim, outras redes, porque outras redes se reúnem em torno de temas e resolvem atuar de uma forma coordenada em torno desse tema. Então, a gente tem, por exemplo, uma rede de avaliação que já realizou vários estudos e seminários, por exemplo, né? A gente tem uma rede de leitura escrita que fez um trabalho muito bonito de indicadores de leitura, né? A gente tem exemplo de rede de equidade racial, por exemplo, que é uma rede que está muito mobilizada e que está trazendo toda uma série de oficinas para trazer essa questão da diversidade racial para internamente as suas organizações. Então, eu estou trazendo isso só para ampliar um pouco a possibilidade de vocês enxergarem que muitas vezes a ação concreta é super importante, ir para a ponta, defendo isso bastante, mas às vezes também, como está na estratégia de vocês, cursos, palestras, podem gerar coisas concretas também, só que uma concretude diferente, gerar indicadores que são importantes para a atuação e para medir sucesso, por exemplo, eficiência, gerar estudos, gerar discussões internas no caso de diversidade, né? No caso enfim, então é só porque eu acho que eu já vejo várias possibilidades da atuação de vocês, né? Também dialogando, né, com a Fiente, a questão do ISD, também a gente tem pautado no GIF a importância das fundações, os institutos terem esse diálogo com essa questão do ISD, né? Eu acho que isso está muito focado para as empresas, né? A questão do meio ambiente, do social e da governança, mas dialoga diretamente com as fundações e os institutos. E eu acho que aqui nós temos um papel, enquanto investimento social privado,
de poder abrir esse diálogo com as empresas e poder mostrar as possibilidades que as empresas têm, né, diretamente de estar atuando nessas questões de sustentabilidade, mas especialmente nas questões do social, né, governança também. E acho que é uma abertura importante, porque cada vez mais a gente está vendo essa porosidade das fronteiras, né? Não tem uma fronteira tão definida, isso aqui é terceiro setor, isso aqui é empresa, isso aqui é negócio de impacto. Tudo isso, existe um diálogo fluido que é muito rico se a gente souber aproveitar de uma forma adequada. Então, eu fico muito feliz com essa rede iniciando, tendo aqui junto com vocês a Federação das Indústrias de Mato Grosso. Acho isso incrível, parabéns, super importante. E também, finalmente, como disse o Rodrigo, né, está junto com a Unimed, trazendo nesse momento, tanto onde a questão da saúde, né, adquiriu um lugar central nas nossas vidas e nas nossas reflexões, e especialmente nas nossas ações, né? Então, também eu vejo isso como um ganho muito importante, porque essa possibilidade de trazer a saúde de um modo talvez transversal na atuação das ações da rede, né? Então, eu acho que o que eu gostaria de estar colocando aqui também, só enquanto GIF, nós acabamos de lançar. Eu não sei, Gustavo, se vocês já receberam a publicação Filantropia e Investimento Social na Pandemia, Respostas, Aprendizados e Reflexões sobre o Futuro. O GIF, a gente acabou de lançar essa publicação, eu acho que ela está bastante interessante, muito densa, e com muitas possibilidades e referências para atuação também, porque acho que o exemplo dessa rede, né, e quando o Rodrigo fez a linha do tempo, eu acho super interessante de ver como a pandemia, com toda a dramaticidade que a gente está vivendo, e não podemos esquecer disso, ela também trouxe um aspecto muito positivo, né? Porque, e no caso de vocês, né, essa campanha que uniu várias pessoas e que possibilitou a criação, desagou nessa criação de uma rede que pode ser muito promissora para toda a filantropia do Mato Grosso, né? Então, acho que a pandemia trouxe ganhos e a gente precisa aproveitar esses ganhos, né? Assim como ela trouxe muitos temas que foram amplamente discutidos na mídia e que são temas já antigos, de muitos anos, problemas que a gente vive há muito tempo, mas que a pandemia visibilizou e trouxe isso de uma forma concreta, né? Então, acho que são temas muito contemporâneos que atravessam as nossas atuações, mas não são temas onde o investimento social privado está acostumado a atuar. Normalmente, a maior parte pelo nosso censo GIF, a maior parte das fundações e institutos atuam em setores ditos tradicionais e que precisam ser amplamente priorizados, como saúde, como educação, juventudes, meio ambiente, cultura, mas a pandemia trouxe à tona outros temas, e o GIF, a gente tem uma série de 10 publicações que a gente chama o ISP por, ou seja, Investimento Social Privado por os temas que a gente trouxe, que são temas contemporâneos, e que eu chamo aqui a atenção porque são temas muito importantes que estão dialogando com todas o contexto que a gente vive hoje, né? Então, a gente tem publicação que que traz possibilidades de referência de como pode poder atuar ou que organizações já estão atuando com esses temas, né? Que organizações da sociedade civil, do investimento social privado, são publicações muito, muito práticas para ação mesmo. É uma chamada à ação em cima de temas como cidades, como racismo, né, equidade racial, o direito das mulheres, mudanças climáticas, Amazônia,
democracia, segurança pública, gestão pública, água. Eu acho que assim é uma diversidade de temas que a gente, enquanto institutos e fundações, a gente tem que estar olhando e dialogando com esses temas, né? Como esses temas podem, de alguma forma, estar inseridos nos nossos programas e projetos, muitas vezes de uma forma transversal, porque é essa leitura do contexto é que pode nos possibilitar atuar de uma forma mais tanto focada como possa ter impactos para problemas que realmente essas populações mais vulneráveis estão vivendo, né? Então, a pandemia trouxe também à tona, visibilizou a importância desses temas todos e o que eu diria é que a gente no GIF tem essas publicações e que podem ser bons guias para começar a atuar, para entender qual é o tema, para entender como é que eu posso fazer por isso, por essa questão, equidade racial, direito das mulheres, desigualdades, enfim, gestão pública, enfim, os temas são amplos, né? E são complexos. Então, essa é a minha primeira, queria chamar a atenção de meu primeiro, da minha fala, assim, enfatizar bastante isso como uma importância de uma visão de mais longo prazo do investimento social privado, né? Depois, eu acho que também, assim como vocês se uniram, né, eu acho que a pandemia trouxe de uma forma muito forte a cultura da doação, né? Então, o Gustavo já também mencionou isso, e esse grupo aqui que está se reunindo, né, como poder fazer com que cada vez mais a doação seja um princípio, né, incorporado como um valor na sociedade brasileira. Eu acho que a gente ainda tem isso muito pouco. Claro que, se a gente for olhar, tem muita doação, porque a gente costuma ter um impulso de doação para as questões muito concretas e muito emergenciais. É uma enchente, um deslizamento, aí o caso da pandemia, então as pessoas com fome, renda, cesta básica, enfim. O que é super importante, eu não estou diminuindo isso, mas eu acho que a gente tem que dar um salto neste olhar da doação, né? A gente tem que ter um salto para confiar. Então, aqui eu chamo, assim, eu convoco para confiança. Eu acho que a gente tem que confiar mais nas organizações, sabe? Confiar mais nas organizações de base que estão nos territórios, confiar mais nas ONGs, confiar mais que a gente pode estar contribuindo para uma causa, não só para aquela creche, não só para a emergência da fome, tudo isso eu não estou negando, isso tudo é fundamental. O que eu estou querendo dizer não é isso ou, eu estou dizendo é isso e. A gente dá um salto de visão de mundo, sabe? Então, é um salto para eu confiar nas organizações e eu confiar em algumas causas que são importantes, porque essas causas vão impactar muitas e milhões de pessoas, qualquer que seja. Juventude, criança, enfim, as causas, nós não é por falta de causas, infelizmente, porque a gente tem situações muito dramáticas, né? E o outro ponto, ainda na questão da cultura de doação, que eu gostaria de chamar a atenção, é que isso começa na educação, dentro de casa, na família, na escola. E isso tem que ser conversa do jantar, tem que ser conversa do almoço, sabe? Tem que ser conversa das crianças. Puxa, já não está mais lendo esses livros, então vamos fazer isso, vamos doar brinquedos não quebrados, em ordem, super novos, vamos doar. Isso tem que ser um valor incutido, que cada um de nós, dentro do nosso quadrado, somos responsáveis pela construção desse país, sabe? E isso começa numa educação, vai pela escola, a escola também tem que transmitir esses valores, e não é só uma doação financeira, é uma doação de um tempo, é a leitura de um livro para uma pessoa mais velha, é uma doação de um espaço, enfim.
Gente, doação tem várias e não precisa ser só financeira. E também doação não precisa ser só das pessoas, os mais ricos, que podem aportar uma enorme quantidade de recursos. Sim, os mais ricos têm sim a responsabilidade de aportar uma enorme quantidade de recursos, mas não é só isso. Então, a gente, na Fundação TID Setúbal, vários editais que a gente tem lançado ultimamente, é impressionante. A gente tem assim uma quantidade enorme de pequenos doadores que doam nos editais para editais de apoio a organizações ou empreendedores de periferias, enfim, depende do recorte do edital, mas a gente tem assim milhares de doadores que doam menos de R$100, que doam entre R$1 e R$50, o mínimo é 50. Então, isso tudo é muito importante, sabe? Se eu posso doar R$50, ótimo, isso pode fazer a diferença, né? Então, é uma cultura de doação no longo prazo. E vocês, criando essa rede, eu acho que vocês têm que ter a consciência que vocês são referência e serão referência no Mato Grosso, porque estão aqui próximos. Então, tudo isso vai repercutir muito mais. Uma ação de vocês no âmbito do Mato Grosso, muito mais que qualquer ação muito maior do GIF ou de alguma outra fundação fora daqui. Então, esse também é uma fala que eu queria deixar importante. Depois, vocês já falaram muito e só a constituição da rede já é um exemplo disso, mas nessa publicação dos aprendizados da pandemia, sem dúvida, o modelo de formatos colaborativos ganhou um impulso muito grande, né? A gente no GIF já vinha trabalhando isso, já tínhamos uma publicação de filantropia colaborativa que a gente lançou o ano passado, mas já vinha anterior à pandemia, e com certeza com a pandemia isso ganhou um impulso muito grande. E aí eu diria, sabe, então aqui eu queria só chamar a atenção para um ponto. Essa colaboração, ela é sim horizontal, né? Entre vocês aqui, diferentes institutos, empresas, indústrias, cooperativas médicas, enfim. Mas ela não é só aqui horizontal, né? Eu acho que essa colaboração ela tem que ser também numa colaboração em relação às campanhas, às organizações, aos institutos que vocês estão apoiando, que trabalham com as creches, as escolas, não sei, não importa, as ONGs, as organizações da sociedade civil variadas que vão receber apoio de vocês, concretos, como alguma coisa da pandemia, de cesta básica, sei lá, ou apoio para desenvolvimento de projetos. Então, a gente tem que ter esse olhar mais horizontal. Isso o mundo está pedindo. As empresas estão atuando cada vez mais de uma forma mais horizontal, quebrando um pouco as hierarquias. Óbvio que não é para quebrar todas as hierarquias, mas quebrando as hierarquias, né? Então, olhar essas organizações que estão no território com todo o respeito e dignidade e trazê-las para o diálogo. A gente tem que aprender a lidar de uma forma mais igual com essas organizações, né? Não ser sempre um olhar muito de subalternidade, que nós estamos aqui em cima doando para vocês. Não, eu acho que o mundo hoje está pedindo para a gente quebrar esse paradigma e a gente conseguir olhar para essas organizações de uma forma mais igual, trazê-los juntos no desenho de editais, trazê-los juntos para saber, olha, qual que é a melhor campanha, como vocês acham que isso vai impactar, o que é melhor é fazer, vou dar o exemplo, é trazer uma cesta básica ou é um cartão refeição? Sei lá, e eu dei um exemplo bem concreto de agora, mas isso vai para muitos exemplos, né? Então, a gente viu na pandemia, vocês certamente acompanharam pela mídia, vários jornais e tal, a enorme importância de organizações periféricas como a CUFA, Gerando Falcões. Em São Paulo, a gente teve Paraisópolis, na Zona Leste, onde a Fundação TID atua, as Guardiões do Bairro, assim, a gente, no Rio, as Redes da Maré. Eu acho que a gente tem infinidades de exemplos onde as organizações das favelas, organizações periféricas, conseguiram se organizar por elas mesmas, e se não fossem elas,
essas cestas básicas não teriam sido distribuídas. Até hoje, agora, ainda essas organizações estão distribuindo, atuando de uma forma muito competente, sabendo quem são as famílias mais vulneráveis, entregando informações, sabendo passar uma série de conhecimentos importantíssimos. Ou seja, nós temos hoje gerações de pessoas que estão à frente de organizações periféricas que têm muita capacidade, muito conhecimento, e a gente tem que saber olhar e reconhecer isso. Então, quando a gente está falando de formatos colaborativos, a minha insistência é que, para além do horizontal, que é muito importante, a gente olhe para essas organizações que estão na base do conhecimento, né? E então, assim, e também duas últimas coisas para eu já encerrar, acho que eu já falei muito, a importância que a gente vem falando cada vez mais no mundo hoje, onde a ciência tem sido tão contestada, a importância de desenvolver ações subsidiado em conhecimentos, em pesquisas, em evidências, porque é isso que vai poder fazer com que a gente possa ter uma ação mais efetiva e conseguir um impacto maior e conseguir um diálogo com as políticas públicas, né? Então, por mais que a gente possa fazer muitas coisas, e sem dúvida o investimento social privado tem um trabalho incrível e pôde fazer muitas coisas durante essa pandemia, muito antes, e faremos depois, mas a gente não tem o alcance das políticas públicas, porque a gente ainda não tem a capacidade de escala que uma política pública tem. Então, o recado aqui é a importância de a gente atuar tanto só dentro do nosso setor, baseado em conhecimentos, estudos e evidências, e a importância que conhecimentos, estudos e evidências subsidiem políticas públicas, e a gente, enquanto setor, pode ter esse papel estratégico de financiar, apoiar estudos, pesquisas que possam estar subsidiando políticas públicas no Estado, no Brasil, enfim, nas cidades onde vocês atuam, né? E minha última fala aqui é de aprendizado, de pandemia, que eu gostaria de passar, tudo isso é para vocês refletirem, né? É a importância das fundações e institutos não desenvolverem apenas seus projetos, é importante ter seus projetos, profissionais que executam seus projetos, mas também de fazer um esforço de apoiar projetos da ponta, grant-making, né? Você apoiar pequenas organizações, pequenos empreendedores, fundações, organizações da sociedade civil que estão atuando no território e podem estar executando esse trabalho. Então, se você é uma instituição que tem projetos próprios, maravilhoso, mas também pensar de que, para além dos seus projetos próprios desenvolvidos pela sua equipe, a importância de fortalecer as organizações que estão no território, porque isso traz uma sociedade civil mais plural, mais viva, e que está muito conectada. E a gente, enquanto fundação, enquanto instituto, a gente aprende muito com essas organizações. Eles têm um outro olhar, uma outra forma. Não é fácil o diálogo também, muitas vezes, mas é muito rico, porque a gente pode aprender bastante e a gente também pode trocar e ensinar bastante essas organizações. Então, eu acho que é uma troca muito importante e rica, né? Então, eu fico por aqui, agradeço muito, estou muito feliz de estar aqui acompanhando vocês, vou estar aqui até o final, e conclamando, né, para que, parabenizando pela rede de novo, porque eu acho que, ao se criar uma rede, a gente traz um compromisso público para, no caso de vocês, para o Mato Grosso, de que vocês estão compromissadas com as populações mais vulneráveis, com o desenvolvimento do Estado, com o desenvolvimento do Brasil, e eu acho que é fundamental, nesse momento, cada um de nós assumirmos essa responsabilidade, cada um nas suas possibilidades,
a sua atuação, mas assumir uma responsabilidade de contribuir para o desenvolvimento do Brasil, para contribuir para o desenvolvimento da democracia brasileira, de contribuir para esse momento que a gente consiga superar toda a dramaticidade desse momento que a gente está vivendo. Então é isso, Rodrigo, fico por aqui, agradeço muito aqui esse espaço de vocês. Torcendo aí por vocês, que sem dúvida vai ser um sucesso. Muito obrigado, Neca. Super, vários pontos aqui muito importantes que você traz para esse debate sobre cultura de doação, sobre confiança, sobre um novo patamar em termos de sofisticação assim do investimento social privado, né? E como essa troca pode ser rica. Me ocorreu aqui, antes de passar a chamar a próxima convidada, né? Que a gente está com um grupo de pessoas aqui bastante diverso, né? Algumas das organizações que estão aqui fazem parte da rede do GIF, outras estão em outros momentos de maturidade, né? Então, eu só queria trazer essa consciência para todo mundo que está aqui, para que quem esteja num estágio inicial, assim, de pensar o investimento social, de pensar a filantropia, não entenda que esse aqui é um espaço só para experts ou só para empresas ou fundações que estão, né, fazendo, enfim, estão num estágio muito avançado, né? Inclusive eu queria dizer para vocês assim que a gente vai ter depois dos convidados falando, a gente vai ter um momento para perguntas e que vocês se sintam encorajados aí para fazer perguntas que sejam as mais básicas, que podem ser perguntas que podem parecer óbvias ou podem parecer simples, mas a gente quer acolher todas as perguntas para também conhecer essa diversidade, a diversidade desse grupo que está aqui. Então, agradeço mais uma vez a Neca, e é bom que você vai ficar aqui com a gente, Neca, para a sessão de perguntas e respostas. E eu queria já chamar aqui a Ana Gabriela Simões Borges, que é superintendente do Instituto GRPcom, e também ela é parte do comitê estratégico, o comitê de gestão da RIS, que começou como RIS Curitiba e hoje está a RIS Paraná, né? Ou seja, a Ana vai trazer um pouco notícias para a gente de quais são os percalços no caminho, né? A gente, nesse processo de criar a RIS do Mato Grosso, foi conversar com várias outras iniciativas de outras redes que estão por aí, então eu queria chamar a Ana para ela contar um pouquinho dessa experiência, como é que tem sido e o que foi bom, o que foi difícil. Ana, peço para quem está conduzindo aí o Zoom que coloque a Ana aqui e para que a Ana... bom, tá ela aí. Bem-vinda, Ana. Fique à vontade. Rodrigo. O palco é seu, se você quiser compartilhar a tela. Fique à vontade. Tá bom, já vou compartilhar. Antes de compartilhar a tela, eu só quero dizer que eu estou aqui, nossa, maravilhada, né, de escutar a Neca falar e todos vocês que fizeram a abertura e pela iniciativa, também tanta gente participando, né, mais de 50 pessoas, com certeza, como disse a Neca, essa rede vai ser um sucesso. Então, muito obrigada aí, Rodrigo, Lohane, pelas nossas conversas iniciais, GIF, por fazer essa ponte. E o tempo é pequeno, né? Eu quero explorar bastante as perguntas aí, então vamos lá para a apresentação. Bem, eu só quero, para contextualizar, dizer que o Instituto GRPcom, que eu represento aqui, é como uma mini Fundação Roberto Marinho. Nós somos aqui um grupo de comunicação, né, de rádios, TVs, jornais, e participamos como integrantes da rede, e hoje tem quatro coordenadores, mas eu já explico um pouquinho sobre o modelo de governança. E vamos lá, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês, para trazer um pouquinho da nossa experiência aí de há 16 anos. Todo mundo está vendo a tela, gente? Ainda não. Opa. Então, só um momento, vamos lá, share screen. Acho que agora vai. Ok? Agora tá Abriu. Abriu, sim, Ana. Maravilha, deixa eu colocar no modo de apresentação aqui.
Bem, pessoal, então, como disse o Rodrigo, a gente começou como uma rede de Curitiba, né? Só empresas de Curitiba. Lá em 2015, em agosto de 2015, o pessoal do GIF esteve aqui com a gente, eu não lembro ainda se era a Aline ou se era a Erika, não me lembro quem era, mas vieram pessoas do GIF na época aqui, e a gente lançou, Elisiane, na época, diretora do Instituto Positivo aqui, lançou, na época, esse convite para que nós passássemos a integrar uma rede que seria aí como um braço do GIF aqui no Paraná. E hoje a gente integra empresas, grupos familiares, institutos, fundações, para apoiar, esse é o nosso objetivo maior, né? Como vocês têm o de vocês aí, a diretriz maior, essa é a nossa aqui do Paraná, apoiar, dar visibilidade e fomentar investimento social privado aqui no Paraná. Hoje, nós temos 45 empresas participando do GIF, dessa rede, que é uma rede do GIF também. Não é fácil manter essas 45, no começo todo mundo quer participar, e depois na hora que, como a Belize falou, né, aquela pegada de vamos fazer, o pessoal se apavora um pouquinho, sai, puxa, mas eu não tenho tempo, eu tenho as minhas coisas aqui da empresa, então dá aquela desconectada, mas depois o pessoal volta, entra, sai, muda de pessoas, enfim. Hoje nós temos essas 45 que podemos dizer são empresas que estão engajadas desde o início, algumas desde o início, outras mais recentemente entraram, mas são essas empresas que compõem a nossa rede. Bom, como funciona? O modelo de governança é muito parecido com o que o Rodrigo apresentou aqui no início, né? A gente, no começo, tinha um comitê gestor, a gente tinha os participantes, e o nosso primeiro passo enquanto rede foi fazer uma pesquisa de todas as empresas que estavam participando. Entender um pouquinho do porte, da área que elas atuam, o valor do investimento, o número de colaboradores, projetos, enfim, a gente se conheceu no meio dessa pesquisa. Depois veio um regimento, veio um planejamento estratégico que foi coletivo, né, e foi bem importante para a gente definir se a gente ia ter CNPJ, se não ia, como que a gente ia com a cara para a rua, a gente não tinha uma marca, a gente precisava ter estratégias de comunicação, objetivos comuns, e esse planejamento foi bem importante no início. E as atividades operacionais, gente, aqui, bem legal que vocês têm uma secretaria, né? Eu acho que isso já é um super avanço, assim, a nossa não tinha. Então, os coordenadores ficavam bastante sobrecarregados, e aí por isso primeiro começou a Elisiane, era sozinha, aí entrou a Cibele do Boticário, aí entrou o Rodolfo do Marista, aí entrei eu, e às vezes nós 4 ali rebolamos para dar conta de mobilização, representatividade, de trazer novos integrantes ali para o grupo, né? Então, os encontros hoje não têm uma periodicidade fixa, mas eles começaram bimestrais. E é importante no começo ter essa periodicidade, né? Para que a gente acostume as pessoas. Por exemplo, todo mundo sabia que a segunda-feira do mês era o dia da reunião, sabe? Então, a gente já fica com aquilo meio no calendário, bacana. E a gente não se comunica só nos encontros presenciais ou virtuais, né? A gente também tem os nossos grupos de WhatsApp, a gente fala por e-mail, telefone, depois que os integrantes se conhecem, a troca não requer os encontros presenciais ou virtuais necessariamente, a gente fala sem esses encontros mesmo. E hoje a gente foi para todo o Paraná, né? A gente foi formando pequenas RIs dentro do estado, né? Então, na região norte, primeiro começando ali em Londrina, depois na sudoeste, depois nos Campos Gerais, e essas pequenas células hoje se integraram à RIS Paraná. Bom, gente, isso aqui eu acho bem importante, que é os desafios. Os desafios principais, né? O engajamento dos participantes, a troca de pessoas. Num dia vem o Rodrigo aí representando a empresa, a Mobiliza, aí no outro dia o Rodrigo não pode, vem o parceiro do Rodrigo, aí no outro dia vem o outro, e isso tem uma certa dificuldade de a gente ter ações contínuas em função das pessoas não serem contínuas na rede, né? Então, é importante que a gente diga, né? Olha, se você não vem, tenta situar a pessoa que vem no lugar, né? Agora, uma outra dificuldade muito grande é o engajamento e participação da alta liderança, da média e alta liderança para a tomada de decisão. É uma coisa que, às vezes, os integrantes reclamam, vem gente muito operacional, a gente fica constrangido, às vezes, de manter diálogos mais estratégicos, de abrir orçamento, a gente não sabe
como é que vai ser. Então, assim, é importante também ter um pacto de confidencialidade daquilo que é discutido ali, né, de a gente tentar envolver as pessoas, né, que podem tomar decisões, que podem estar à frente aí de grandes ações. Também é difícil esse formato colaborativo, a Neca falou que é super rico, mas como é difícil a gente conseguir tocar uma campanha, um grande projeto juntos, né? Agora a gente teve uma experiência de um projeto intersetorial mesmo, a gente está trabalhando poder público com organizações da sociedade civil e empresas, todo mundo junto num grande projeto. E todas para aprovar em todas as esferas, os ritmos dos setores são diferentes, então a empresa está querendo ir lá na frente, o poder público está de frente, mão puxada, e a gente fica com aquela... É uma grande dificuldade essa participação, essa parceria intersetorial, principalmente, né? E interinstitucional também, né? Isso dificulta que a gente faça, às vezes, projetos maiores, ficam 3 pessoas trabalhando na educação, sendo que a gente podia ter um olhar mais colaborativo e fazer uma coisa de maior impacto, né? Ainda tem aquela coisa da minha marca, né? Então, isso é difícil, é uma cultura que a gente precisa estar trabalhando para mudar, né? E aí também, gente, uma coisa que a gente enfrentou foi conflito de interesses. Por exemplo, a gente quer estar muito perto das OSCs, né? Mas a gente percebia que muitas delas queriam entrar no grupo para tentar captar recursos, né? Única e exclusivamente com esse objetivo das trocas. Então, foi complicado da gente estabelecer esse limite, né? Quem está participando, qual é o fórum, qual é a pauta, quem está nesse fórum, quem não está. Mas a gente está muito próximo do terceiro setor aqui no Paraná. Até porque, na pandemia, e esse é um dado muito triste aqui da região, 35% das organizações daqui do Paraná interromperam parcial ou totalmente as suas atividades. E mais de 100 mil pessoas ficaram desassistidas por essas organizações que são tão importantes, como disse a Neca, aí no território. Então, ainda há uma grande desconfiança do empresariado, né, para que a gente faça essas doações, e isso a gente vem enfrentando no dia a dia. Mas agora, para encerrar, esse já é o último slide, desculpa se eu estou passando um pouquinho do tempo, mas traz muito valor agregado estar numa rede, né? O que a gente... Impossível enumerar todos os benefícios aqui, mas a gente tem muita troca de boas práticas, né? Tanto nos encontros como fora deles. A gente se apoia para questões técnicas. Puxa vida, eu estou aqui enfrentando essa dificuldade de marketing digital para o terceiro setor. Como você me ajuda aqui? Ou qual a experiência que você tem? Ou qual é a faixa salarial aqui que você está pagando para um posto assim? Então, a gente troca muito dessas experiências, né? De projetos também, estratégias de projetos. E a parceria entre os membros, entre os integrantes, pode gerar coisas muito grandes, né? Agora, por exemplo, a Neca citou a CUFA, o trabalho da CUFA, né? A gente fez uma campanha aqui no Paraná com a CUFA, que se chamou Juntos, Participação da Rede, né? A gente chamou Juntos contra a Fome. E agora a gente já conseguiu arrecadar mais de 600 toneladas, não só beneficiando as favelas da CUFA, mas uma série de outras organizações, que foi uma ação coletiva que nos orgulha muito. Outra que a gente fez aqui, coletiva, que foi muito legal, foi o Declare Bem no seu imposto de renda, que é uma coisa fácil das organizações estarem juntas e apoiarem, né? A gente criou um banco de projetos aprovados para incentivo fiscal, e os empresários tinham facilmente ali na mão projetos por área que eles queriam apoiar, por região, foi muito bacana isso. E também agora, no exemplo de fomento à cultura de doação, né, que é uma coisa que a gente voltou um pouquinho para a filantropia mesmo, a cultura de doação, a gente tem aqui a gente conseguiu fazer juntos, entre os integrantes, Instituto Positivo, Instituto GRPcom, Marista, Ministério Público e uma organização da sociedade civil chamava FUNPAR, a gente conseguiu ajudar 48 hospitais aqui no momento da pandemia, né, apoiando aí com a compra de respiradores, de equipamentos, tudo doado pelas empresas. Então, a gente teve que fazer todo um processo de convencimento ali, a gente, claro, tem todo um processo de transparência, auditoria e tudo mais, mas hoje, aqui para o Paraná é bastante, eu sei que esse volume não representa muito para o eixo Rio-São Paulo, mas aqui, captar quase 20 milhões numa campanha é bastante coisa. Então, a gente está aí chegando nesses números e conseguimos ajudar muita gente. E foi também um trabalho que nasceu da nossa rede, né?
E fora as políticas públicas, né? A gente faz advocacy para causas relevantes, o ITCMD, que é um imposto que aqui no Paraná é mais caro que em outros estados, a gente está brigando por isso aqui, empresas, setor, o poder público, todo mundo trabalhando nessa causa. E a gente faz formação continuada também desses integrantes, né? Mas uma formação continuada olhando também para o que a gente pode colocar de prático nisso. A gente vive nas comitivas para o GIF, né? Elaborando ali as nossas tentativas. GIF vem para cá também e ajuda a gente com palestras formativas que são muito bacanas, né? E atualização constante, porque a gente vai se perdendo um pouco desses conceitos. Agora tem ESG também, a gente precisa entender. E, gente, eu digo para vocês, assim, quando eu entrei na rede, eu recém tinha assumido como gestora. Eu não tinha a menor ideia da diferença entre investimento social privado, filantropia, responsabilidade social, entre conceitos. Para mim era tudo assim, uma bagunça, eu não entendia nada, né? O que vai fazer? Me perguntavam qual é o modelo de governança do seu instituto, e eu não sabia direito. Eu sou professora, sou pedagoga, né? Então, fui jogada ali no cargo de gestão, e aí começou toda uma dificuldade, mas foi um aprendizado muito, muito, muito grande na troca com os participantes. E hoje a gente está, assim, de 6 anos de rede, eu posso dizer que a gente está aí bem maduro, né, desse caminho, estamos muito felizes com os resultados e cada vez mais fortes na relação, no aspecto colaborativo. É uma construção, a gente está caminhando para isso. Aqui tem o contato de todos os coordenadores da rede, né? Eu vou deixar essa apresentação também disponível aí com o Rodrigo, depois ele pode compartilhar com vocês. E é isso, gente. Desculpa se eu extrapolei o tempo. Muito obrigada pelo convite. Legal, Ana. Super obrigado. Se você puder parar de compartilhar sua tela. Eu fico olhando para essas tuas telas aí de aprendizados, o que fazer e o que não fazer, né? Dá vontade de pendurar isso aí em toda reunião da RIS Mato Grosso, apresentar, né, para a gente, porque é uma espécie de caminho das pedras, né, que vocês estão trazendo. Te agradeço muito por essa participação. E espero que essa participação seja uma participação contínua, né, que essas duas redes e as outras redes de investidores sociais aí pelo Brasil possam interagir com essa rede caçula que está nascendo agora, né? Te agradeço e já passo a palavra para o nosso terceiro convidado, que é o Gustavo. Eu falei para o Gustavo quando eu comecei, assim, eu não vou cortar o tempo nem da Neca nem da Ana. Se eu precisar cortar, eu corto o seu, tá, Gustavo? Então, que é a terceira pessoa que está se apresentando, o Gustavo, que é gerente de programas do GIF, vem aqui fazer uma breve apresentação sobre o GIF, sobre investimento social privado. Gustavo, bem-vindo, te agradeço aí pela tua participação, a bola está com você. Obrigado, Rodrigo, estava esperando já essa otimização do tempo aqui mesmo, né? Pessoal, vocês estão vendo minha tela? Só para confirmar? Sim. Então tá bom. Bom, só para dar... O Rodrigo falou numa fala intermediária dele aqui sobre a gente deve ter pessoas aqui no nosso grupo em diferentes níveis, né, de reconhecimento dessa agenda do investimento social, da filantropia, né, que é um pouco do que o GIF busca promover e fortalecer. Então, eu vou percorrer um pouco isso aqui com vocês, né, de forma bem... tentando colocar todo mundo na mesma página, né, trazendo quem tiver mais atrasado nessa conversa um pouco para adentrar nela. E ao longo das próximas conversas que formos fazendo, aí a gente vai enfocando em um outro tema, aspecto específico, né? Mas investimento social privado, como consta aqui nessa conceituação do próprio GIF de vários anos atrás, né? E cada palavra colorida aqui importa, é repasse voluntário de recursos privados de forma planejada, monitorada e sistemática para projetos sociais, ambientais, científicos e culturais de interesse público, né? Acho que é importante, eu deixei por último essa expressão, né, interesse público, porque isso é absolutamente determinante nisso que a gente está falando aqui, se é sobre a Constituição da RIS, que isso que tenha essa importância, né?
dentro dessa conceituação, hoje em dia, há uma aproximação muito maior do termo da filantropia, desse conceito de investimento social privado. Hoje em dia, a gente está muito mais tratando a mobilização de recursos privados para a produção de bem público, tão somente, e isso é muito análogo ao próprio conceito de filantropia. E dentro do GIF, nós temos alguns perfis de organizações que estão realizando isso, né? A gente pode ter empresas ou institutos, fundações empresariais, os quais aqui tem alguns listados que vocês certamente conhecem. Dentro daquela conceituação de mobilização de recursos privados para a produção de bem público, nós temos organizações e institutos familiares, como a Fundação André e Lúcia Maggi, que aqui nos anfitria e está com a gente nessa jornada, e aqui algumas outras organizações da nossa rede, para ilustrar para vocês, ou institutos e fundações independentes, que não tem uma mantenedora por trás, nem tampouco uma empresa, nem uma família, por trás da manutenção desses institutos ou fundação. Tem uma governança um pouco mais diversas, né? Tem aí o Movimento Arredondar, Instituto Clima e Sociedade, o Fundo Elas, que é um fundo propriamente criado, voltado para projetos de direitos das mulheres. Então, aqui é um pouco da caracterização do que a gente está falando de investimento social privado, se é uma rede de investidores sociais, é um pouco isso aqui que a gente está tratando, né? Quando a gente está falando, diferenciando investimento social privado das demais OSCs, aqui tem esse gráfico de destinação de recursos e origem dos recursos, né? Então, se você capta recursos para investir e doar em outras organizações, você é investidor social. Se você tem propriamente o recurso e usa esse recurso para investir e doar em outras organizações, você também é investidor social, você também é ISP, né? Se você tem os recursos a partir de uma mantenedora, por exemplo, e implementa projetos próprios, a gente também considera essa organização como investimento social privado. Entretanto, se você capta recursos para realizar projetos próprios, aí é o que a gente mais tradicionalmente reconhece como sendo ONG, né? As ONGs mais tradicionais, e muito da nossa razão de ser acaba até sendo apoiar propriamente organizações não governamentais, né? ONGs, para fortalecê-las enquanto ecossistema do terceiro setor no Brasil, né? Mas aqui focando agora só nos azuis, né, que é propriamente o investimento social privado, segundo dados do censo do GIF da última edição, 133 respondentes responderam a última pesquisa. Ao todo, no ano de 2018, no universo de investidores sociais do GIF, foram mobilizados 3 bilhões e 250 milhões de reais para projetos sociais, ambientais, científicos, culturais, naquele ano de 2018, né? E aqui aparece um pouco a caracterização para que tipos de projetos são canalizados a maior parte desses recursos, né? Então, historicamente verificado, tá? Desde todos os censos que nós realizamos bianualmente, desde 2000, a educação é a principal pauta que atrai recursos para os seus projetos. Então, no último censo, 75% dos projetos eram listados, eram na área de educação. Aí, de censo para censo, acaba sempre revezando a segunda com a terceira posição. No último censo, aparece trabalho, empreendedorismo e geração de renda na segunda posição. E em terceiro lugar, cultura e artes. 2 censos atrás era inverso, era a cultura estava em segundo lugar, trabalho e empreendedorismo em terceiro, e aí segue essa granulação de temáticas as quais recebem recursos pelo investimento social privado, né? Desenvolvimento local, comunitário, fortalecimento de organizações, puro e simples, saúde e bem-estar, direitos humanos, e por aí vai, né? Isso aqui é só uma caracterização para vocês mesmo, né? Segundo dados do censo, e um pouco da minha fala no início, sobre essa concentração de recursos e projetos muito fortemente no eixo Rio-São Paulo, principalmente São Paulo, né, e o mapa aqui aponta isso, né, 22% dos projetos listados no último censo, eles não têm um território específico, né, ou atende o Brasil todo, um advocacy por uma política pública em específico, né, você vai
você bate em Brasília para fazer um advocacy por um projeto, por uma ação social, numa temática em específico, né? Mas quando se olha isso por estado, essa é a configuração que nós temos, né? São Paulo aí parece com bastante projetos concentrados nele, e Mato Grosso com 4% de 932 projetos listados no último censo, né? 4% de 932, dá por volta de 38 projetos listados no estado, né? Então, um pouco desse esforço que a própria NECA também enfatizou, isso saiu muito forte na Assembleia do GIF ontem, como levar mais projetos Brasil afora, né? Como a gente consegue desconcentrar aqui de São Paulo e nacionalizar mais o investimento social privado Brasil afora. Seja com realização de projetos propriamente, seja com novos filântropos, novos institutos mobilizando seus recursos privados para causas sociais, né? E aí, falando um pouco sobre o GIF, já encaminhando para o encerramento da minha fala aqui, o GIF é essa associação que eu falei, né, de 166 daqueles investidores sociais que mobilizam recursos privados para a produção de bem público no país. Fundada, temos 26 anos de existência, né? Nós nos vemos como uma organização de infraestrutura desse setor, né? Uma organização intermediária de fomento, fortalecimento, de promoção da cooperação desse setor, entendendo que vocês, na ponta, estão realizando propriamente as ações filantrópicas, investimento social, realizando projetos nos variados temas da agenda pública, enfim. A gente nós nos vemos fortalecendo, promovendo esse setor, produzindo conhecimento sobre esse campo, né? A NECA fez também, ilustrou, ou tangenciou aí algumas das pesquisas que a Aline depois colocou no chat, para vocês navegarem. A gente trabalha também com uma contribuição pela melhoria do ambiente regulatório no setor, né? Estímulo à cultura de doação no país. Então, o Brasil, numa lista de 80 países, está juntamente com a Coreia do Sul e a Croácia, entre 3 países que tributam doação privada para a produção de bem público para a nação, né, digamos assim. Todos os demais países conseguem ter um tratamento tributário que consegue reconhecer isso como filantropia e, portanto, não tributar. Mas aqui no Brasil ainda a gente tem esse não entendimento. E aí, o slide final, atuação em rede do GIF, né? Então, também a NECA falou sobre agendas temáticas que nós temos, redes temáticas que nós temos para promover, discutir esses temas todos. E nós podemos trazer atores dessas outras redes para vir discutir com vocês essas temáticas todas, né? Comunicação, garantia de direitos à criança e adolescente, saúde, grant-making, cultura, leitura escrita, negócio de impacto, gestão pública, mas nós temos também as redes regionais, né? Então, a rede de investidores sociais de Curitiba, do Distrito Federal, do interior paulista, a última lançada do Nordeste, e agora a rede de investidores sociais do Mato Grosso, que é um espaço de conexão, reconhecimento dos atores, espaço de trocas de boas práticas, gerar conhecimento, construção de agendas mútuas, e aí potencialmente desdobrando para uma atuação conjunta e realizando filantropia colaborativa, que é quando 2 ou mais atores associam recursos seus para uma causa social, aí vai ser do trabalho nosso realizado que pode derivar nisso. É isso que eu tinha só para percorrer com vocês. Passo de volta para você, Rodrigo. Legal, obrigado, Gustavo. Eu te agradeço mais uma vez. Se a gente puder ter um mosaico agora total, para a gente poder todo mundo se ver ao mesmo tempo. A gente tinha uma programação que agora a gente teria um momento ao vivo de perguntas e respostas. A gente está a 6 minutos do tempo que a gente estabeleceu como o tempo para a nossa reunião e a nossa preocupação também com o tempo de todos aqui. Minha sugestão é que a gente faça o seguinte, que a gente use o bate-papo aqui de 2 minutos para que as pessoas possam interagir pelo bate-papo ou fazendo comentários sobre o que viram aqui, a gente vai lendo os comentários, ou fazendo perguntas específicas. E aí a gente vai copiar todo esse bate-papo aqui e mandar essas perguntas, se eventualmente tiver perguntas para a NECA, perguntas para a Ana ou própria
ou perguntas para o GIF, porque a nossa preocupação aqui é que se a gente abrir, a gente vai longe nas perguntas, o tema é muito rico, a gente reservou aqui 1h30 para esse evento de lançamento. Sim, já temos algumas perguntas aqui, perguntas que provavelmente a gente vai responder, né? Gustavo, essa pesquisa foi realizada com associados do GIF, sim. Rodrigo, como fazer parte da rede, eu já vou falar já. Então, assim, queria estimular vocês aí para colocarem comentários, perguntas, a gente vai dar também os contatos para a gente seguir adiante com vocês. Eu não estou mais olhando o chat agora. A gente vai fazer o seguinte agora. Eu queria compartilhar com vocês uma breve pesquisa de opinião, também para sentir um pouco o calor aqui do público, o calor do interesse do público, e a gente já vai falar um pouco sobre os próximos passos dessa rede, como fazer parte da rede, como fazer a coisa acontecer. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. E a gente vai fazer o seguinte, eu vou convidar vocês para entrarem nesse site aqui, mente.com. Vocês podem entrar no celular de vocês ou podem entrar se estiverem na frente do computador. O site é mente.com. Vai abrir uma tela para vocês colocarem um código. Vocês vão colocar esse código aqui e eu digo para vocês que vai ser bem interessante o que a gente vai ver aqui, tá? Vocês vão colocar esse código. Rodrigo, com esse link que eu mandei no chat, acho que não precisa do código, se o pessoal conseguir. Ok. Tem um link no chat, então tem dois caminhos. Tem um link no chat aí, que não precisa do código, e tem, quem quiser entrar nesse site aqui, e também, então as pessoas já estão começando a responder, já lá, indique entre os temas abaixo 3 temas que mais te interessam, que sejam tratados em reuniões da RIS Mato Grosso, e aí o gráfico vai se montando como que por mágica, as pessoas já respondendo. Em primeiro lugar, desenvolvimento de trabalho e territorial e comunitário. Inclusão produtiva, emprego e renda, também aparecendo como um tema de interesse, criança e adolescente, educação e juventude. A gente consegue ver quantas respostas já tem 18 respostas, 19 agora. Legal. Temos 20 respostas aqui, com 22 agora. As pessoas continuam respondendo. Interessante que nenhuma resposta para cultura. Educação como um tema de interesse, desenvolvimento territorial e comunitário também como um tema de interesse, inclusão produtiva, emprego e renda, que por acaso são também os 3 principais temas no censo GIF, né, Gustavo? Você acabou de apresentar, né? É natural, um pouco. Sim. Legal. Muito bacana. Tem mais alguma resposta? Vamos dar mais 30 segundos para as respostas finais. Eu copiei aqui o resultado, ele deve estar lá no site. Muito bom, gente. Isso aqui é uma brevíssima pesquisa de opinião para sentir o calor da reunião, os principais interesses. Então, aparece aqui educação e desenvolvimento territorial e comunitário como os 2 principais pontos. Em terceiro lugar, inclusão produtiva, emprego e renda. Criança, adolescente, clima e meio ambiente como 2 outros temas de destaque aí no interesse de vocês. A segunda pergunta que a gente gostaria de
trazer aqui, deixa eu ver se eu consigo trazer a segunda pergunta, que agora está trazendo temas transversais, né? Entre os temas transversais indicados abaixo, eu queria que vocês indicassem as 3 opções que mais interessam para vocês. O ambiente regulatório das ONGs, então, legislação, incentivos fiscais, etc., marco regulatório, avaliação de projetos sociais, filantropia colaborativa, gestão de ONGs, gestão e políticas públicas, governança e transparência, grant making, que a Neca falou um pouco antes, o Gustavo também citou, que é quando você doa para projetos de terceiros ao invés de realizar os próprios projetos, né? Investimento em negócios de impacto e sustentabilidade econômica das ONGs. Então, eu não sei se o link que você deu, Aline, ele também chega nesse segundo slide, sim ou não. Se não, basta Rodrigo, entrar só precisa nesse... abrir para votação. Precisa Voting abrir is aqui, ó. closed. Espera aí. Aí dá. Só um minutinho, gente. Aqui foi, Rodrigo. Já tá? Vocês conseguem já votar? Para mim aqui não abriu não, Rodrigo. Acho que não abriu não. Podem tentar agora, eu acho que eu vou dar um refresh aqui. Ele abriu e fechou. Desculpe, gente. Agora sim. Tentem agora. Pronto, está aberto. Tema de investimento em negócios de impacto, com bastante destaque aí, avaliação de projetos sociais também. Legal. Finalizando, temos mais alguns minutinhos, já tem 22 votações, no outro eu acho que tiveram 26, então estamos chegando quase ao final aqui. Joia, ficou, em primeiro lugar, investimento em negócios de impacto, que uma surpresa, pelo menos para mim, né? Avaliação de projetos sociais e sustentabilidade econômica das ONGs como os 3 pontos mais relevantes. Gestão e políticas públicas e filantropia colaborativa aparecem também com destaque, governança e transparência também, né? Como um segundo bloco aí de interesses. Então, bacana. Mais uma vez, agradeço aí pela participação de vocês. E agora, a gente chegando ao final da nossa reunião, né? Eu queria só deixar um pouco, contar um pouco para vocês qual é a sequência dessa história, né? A gente, a partir dessa reunião, para quem se cadastrou aqui, a Aline deixou no chat aqui. Aline, se quiser falar, se eu falar alguma coisa incorreta aqui, deixa no chat um link para um formulário
para que vocês preencham esse formulário com nome, e-mail, cadastro de vocês, que esse cadastro é que vai fazer com que vocês recebam a partir de agora as comunicações nossas da rede para vocês. Logo na sequência dessa reunião, nós vamos enviar para todos vocês um e-mail com essa carta de princípios da rede completa e com um formulário de adesão para quem quiser fazer parte da rede. Vamos estar aberto também para responder perguntas, dúvidas, para fazer conversas com quem tiver dúvida, porque sempre surgem dúvidas e aí, enfim, vai ter um período aí de junho, julho, para a gente tirar dúvidas e começar o processo de adesões dos primeiros membros à rede. E a gente está imaginando aí uma sequência de reuniões mensais até o final do ano, começando em agosto, setembro e outubro, e talvez em novembro a gente fazer uma grande reunião de trabalho aí para avaliar o que foi essa primeira sequência de reuniões da rede, tá? Esses temas aqui das próximas reuniões, que seriam as reuniões já da rede funcionando, de fato, né? A reunião de hoje foi uma inauguração, vamos dizer assim, um lançamento da rede, né? A gente não está considerando como uma reunião de trabalho ainda da rede, né? Porque a rede ainda não está constituída, ela está se constituindo. Então a gente está imaginando aí de agosto a novembro reuniões mensais para dar tração também na rede, né? Porque se a gente fizer reuniões muito distantes uma da outra, a gente não tem esse processo de tração. Com isso, eu passo a palavra, talvez, aí a Lohane para fazer o fechamento. Lohane, ou alguém do GIF, dou da minha parte encerrada aqui a minha participação como mestre de cerimônias, devolvo aí a bola para a Fundação André Lúcia Maggi, ou para o GIF, para conduzirem esse fechamento, e agradeço aí pela confiança. Obrigada, Rodrigo, obrigada pela condução, obrigada a todos e todas que estiveram conosco nessa 1h30, que foi bastante intensa e bastante produtiva. Acho que, em nome da Fundação André Lúcia Maggi, esse momento foi bastante importante para nós, porque a semente foi lançada ano passado e a gente está coletando, né, esses frutos e vamos, com certeza, colher muito mais daqui para frente. Então, agradeço a presença de vocês, agradeço a todos os participantes que expuseram e que falaram tão brilhantemente sobre o tema, né? E também a equipe do GIF que está fazendo parte, né, e organizando junto conosco, e também em relação à condução, a sua condução como mestre de cerimônias, né, junto com a Mobiliza, também foi brilhante aqui nessa tarde. Muito obrigada a todos e todas, e encerramos então esse encontro que foi bastante produtivo, e nos vemos em breve nos próximos encontros, assim que a rede já estiver constituída e se constituindo. Muito obrigada, pessoal. Obrigada. Eu deixei uma avaliação no link também para vocês, enfim, nos ajudarem. Não, gente, muito obrigado. Neca, também por estar com a gente. Valeu, gente. Obrigada, pessoal. Boa tarde. Obrigada, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.